Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos tratar de Motion Design. Motion Design, como o próprio nome, o termo em inglês, já diz, motion de movimento e design justamente, então, dessa composição que nós vamos fazer e dar movimento a ela. Nós vamos pegar uma arte estática, planejar ela para esse vídeo e aí começar a fazer justamente movimentos através de animações, através de efeitos. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui do que você vai aprender nesse módulo então de Motion Design. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês é um flyer virtual, no caso aqui como um exemplo do Gustavo Lima, como se fosse uma agenda de shows que dá para você fazer para qualquer tipo de banda, qualquer tipo de músico, beleza? Vou tocar aqui. Beleza, então como vocês podem ver, é como se fosse uma agenda do cantor, mostrando as datas e as cidades onde ele vai se apresentar. E não foi feito com Premiere, não foi feito com a Dailymotion, somente mesmo utilizando as ferramentas do CapCut, beleza? Outro exemplo que eu vou estar te mostrando é como se fosse também um comercial, um flyer aí para uma empresa de cosméticos. Perfeito, então. Então, você tem uma ideia, nesse agora de cosméticos, foram pegas algumas fotografias em banco de imagens, como essa aqui, por exemplo. Essa também. E essa fotografia. Foram 3 fotografias, beleza? E aí eu vim no YouTube e coloquei o termo Overlay Gold. E utilizei esse vídeo aqui. Esse vídeo ele tem justamente a tela preta para a gente colocar como efeito de overlay ali naquela opção de dividido no CapCut. E também esse vídeo aqui. Também para fazer junto com o efeito de overlay. De posse então daquelas 3 fotografias e desses 2 efeitos, só foi colocar o projeto no CapCut e fazer aquele resultado que você vai ver passo a passo. Outro foi o flyer virtual. Vamos lá, o flyer virtual. Nós tivemos algumas fotografias, então, do cantor Gustavo Lima. Algumas imagens de fundo, como essas. Além do logo da Turnê Boteco e o logo do próprio cantor Gustavo Lima, que nós inserimos ali. Então, a partir desses arquivos, nós colocamos então no projeto do CapCut e fizemos aquele resultado. E vamos agora para a prática. Bem, eu estou aqui com as fotos, E o primeiro passo, o que a gente deve fazer? Vai no programa Background Eraser, se você não tem ele no seu celular, então você baixa ali pela sua lojinha de aplicativos. É esse carinha aqui, Background Eraser. O que ele faz é remover o fundo de uma foto, beleza? Clique agora no botão Criar, seleciona a foto e ele vai apagar o fundo então dessa foto, deixando com fundo transparente. Se não ficou legal, você ainda pode usar uma borrachinha justamente no trecho que não vai precisar entrar. Basta agora clicar no Vzinho e agora clicar em salvar. Faça isso então com todas as fotos que você baixou para estar colocando no seu projeto de Motion Design. E agora vamos abrir o aplicativo CapCut. Nesse novo projeto vamos importar então as fotos que nós vamos utilizar para fazer essa animação, esse flyer virtual aqui no exemplo aí do Gustavo Lima. A primeira foto que você deve enviar é justamente aquela que vai ficar de fundo, ou seja, aquela que também vai definir o tamanho aí, que vai ser 9x16. Beleza? Nós vamos fazer cena a cena. Como esse vídeo do flyer aí do Gustavo Lima ele tem 3 cenas, nós vamos gerar 3 vídeos, depois vamos gerar um novo projeto e aí tá unindo esses 3 vídeos. A primeira cena tem esse background, agora nós vamos adicionar
os outros elementos da primeira cena. Bem, para essa cena, então utilizamos a imagem de fundo, uma foto do Gustavo Lima já recortada com PNG transparente e as logomarcas aí da turnê Boteco e a própria logomarca do Gustavo Lima. Agora vamos começar a animar então esse flyer virtual. Em primeiro lugar, eu vou definir que esse projeto ele vai ter 15 segundos, sendo 6 segundos nessa primeira cena. Bem, para começar, vamos fazer uma animação de entrada. Com a imagem do Gustavo Lima selecionada, vamos clicar em animação. Entrada. Eu vou escolher essa aqui de zoom 1. Vou deixar mais ou menos uns 3 segundos. Dessa forma. Essa aqui, do logo do Gustavo Lima, também vai ser uma de entrada. Vou colocar a sacudir 1. Beleza. E essa aqui do Boteco, vamos colocar uma animação de combinação. Eu vou escolher essa aqui, som de oscilação. Ok? Só com esses efeitos de animação já deu para dar uma vida, né? Beleza? Agora vamos para os efeitos. Efeitos de vídeo. Eu vou colocar esse flash preto. Beleza? Agora eu vou colocar mais um efeito. Vou vir aqui em festa. Vou colocar essa onda de chamas. Ficando dessa forma. Beleza. Vou voltar aqui em camadas. Aqui no Gustavo Lima, para não deixar ele muito mal recortado aqui na parte da barriga dele, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma máscara. Essa aqui de dividir mesmo. Vou colocar num ponto, aqui mais ou menos. E vou dar o fade aqui assim, ó. Dessa forma. Para ficar mais suave a aparição dele. Beleza, essa então foi a primeira cena, eu vou exportar ela. Vamos agora para a segunda cena. Vou exportar o fundo. E agora vou vir em camada e adicionar a foto referente a essa cena. Vai ser essa foto aqui. Essa cena aqui vai ter 4 segundos. E aqui eu vou adicionar um texto. Modelo de texto. Vou selecionar esse aqui de marcação. E vou escrever agenda do mês de novembro. Ficando dessa forma aqui. Agenda do mês de novembro. E aqui nessa foto aqui do Gustavo Lima, eu vou utilizar animação, combinação, e eu utilizei então a animação combinação panorâmica para a esquerda, que ficou dessa forma. Bem, agora vamos usar os efeitos. Efeito de vídeo. E aqui em festa vou colocar luzes de festa. Deixando ele em todo o projeto. Ficando dessa forma então. Perfeito, segunda cena completa. Vamos agora para a terceira cena. Só exportar e abrir um novo projeto. Vamos lá.
escolher o fundo, a foto e adicionar. Essa foto aqui vai para a camada. E aqui eu vou deixar com 5 segundos. Vou fazer aquele mesmo efeito de máscara. Mais ou menos aqui. Vou colocar um pouco de fade. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aqui em animação, vou colocar combinar. E agora escolher essa opção aqui, rotacionar fade. Beleza? Agora vamos colocar o texto. Adicionar texto. Vamos colocar as datas. E aqui em balão vou colocar esse aqui. Work Execution. Beleza? Posso até copiar. E aqui eu já vou alterar o texto. Colocando aqui 23/11. Dá um pouquinho, uma reduzidazinha. Beleza. E agora vou colocar o nome dos locais agora. Adicionar texto. Vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou mudar o estilo. Vou colocar numa outra cor. Esse aqui. Copiar. Dar uma reduzidazinha. Deixando dessa forma aqui. Agora eu vou colocar uma animação. Essa de erro. Aqui eu vou colocar um efeito. Esse aqui, ó. E uma animação. Essa primeira mesmo. Vou aplicar o mesmo efeito. E essa primeira animação, Chromatic. Agora o que eu vou fazer? O primeiro texto a aparecer vai ser a primeira data. Então vou afastar um pouquinho a segunda data. A primeira data, vou colocar a primeira cidade aparecendo logo em seguida. Depois a terceira data, a segunda data, quer dizer. E depois a segunda cidade aparecendo logo em seguida, dessa forma. E todos eles finalizando aqui, indo até o final do projeto. Beleza, agora vamos colocar uns efeitozinhos. Vou colocar esse zoom cromo. Vou colocar logo no início. Perfeito, finalizando então a terceira cena, agora vamos abrir um novo projeto e colocando as 3 cenas juntas. Bem, aqui já está o projeto então, final, com as 3 cenas juntas que a gente colocou. E aí vamos aqui estar explorando o que foi feito logo após. Bem, primeiro vamos logo para os efeitos, certo? Aqui em efeito, logo de início a gente deu um efeito de foco, tá? Ele desfoca a tela. E logo em seguida a gente deu um outro efeito de corpo. E foi esse efeito aqui, ó. Para que o Gustavo Lima é como se estivesse saindo uma aura de dentro dele, beleza? Então, foi esse aqui. E logo a gente colocou outro efeito de corpo também, que é um olhar de laser. Então o óculos do Gustavo Lima, ele começa a soltar um pouquinho de laser aqui. Beleza? Em seguida nós tivemos uma transição. Então aqui entre a transição, nós utilizamos um outro efeito aqui, que foi o Agitar 2. Ele vai dar esse efeito de dar uma ampliada na tela, depois dar uma diminuída e voltar. Beleza? Teve a transição. Essa transição aqui, ó, de luz de festa, tá? Dentro da categoria luz. Que deu esse efeito aqui, ó. Beleza? Bem, aqui na segunda cena,
nós tivemos aqui dois efeitos. Um, que foi um de mini zoom. Esse efeito aqui de mini zoom, que está em básico, beleza? E o outro foi o highlight. Esse efeito highlight aqui, ó, que está em variedade. Ficando dessa forma, então. Aqui teve mais uma transição. Essa transição de erro, tá? Em blocos. E aqui, na última cena, tivemos mais 3 efeitos, sendo o primeiro deles um efeito de corpo, aqui em arredores, que foi o relâmpagos. Aqui mais 2 efeitos. O energizar, aqui em quadrinhos, tá? Os efeitos. E o outro foi um outro efeito de corpo, que foi o Tecnologia 2, ficando então dessa forma. Beleza, e para finalizar nós colocamos então um áudio, que foi um próprio áudio do Gustavo Lima, só que uma versão remixada aí, e também que ela acelera um pouquinho a voz dele, ficando então dessa forma. Perfeito, então, flyer virtual finalizado, só clicar aqui em exportar. E vamos agora então para aquele flyer de uma empresa de cosméticos fictícia, beleza? Vamos lá. Vou colocar esse fundo aqui. E agora adicionar em camada. Eu fiz uma união daquelas 3 fotos, eu recortei no background eraser e depois uni elas aqui, para ficar dessa forma. Eu vou dar uma ampliada, mais ou menos desse tamanho aqui. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar as keyframes. Primeira coisa, eu vou colocar logo 15 segundos. Bem, agora eu vou clicar aqui e vou adicionar uma keyframe nesse ponto. Eu vou lá para o final, vou adicionar outra keyframe e vou arrastando essa imagem até mais ou menos esse ponto, que vai fazer ela andar dessa forma aqui, bem devagarinho. Bem, agora eu vou adicionar mais 2 camadas e colocar aqueles efeitos de vídeo que nós pegamos no YouTube, que a gente vai colocar então na opção dividido e sobrepor, beleza? Vamos lá. Uma vai ser essa aqui, vou ampliar ela toda. E aí eu vou clicar aqui e passar para trás, beleza? Agora vamos aqui em dividido, colocar aqui em sobrepor. Ficando dessa forma, vou adicionar mais uma camada. Vou colocar esse aqui agora. Ampliar. E esse aqui eu vou colocar na frente. Dividido. Novamente colocar em sobrepor e vou diminuir um pouquinho a intensidade dele. Ficando aqui dessa forma. Beleza, o próximo passo agora é exportar esse vídeo. Aí nós vamos abrir um novo projeto, importar ele e colocar mais alguns efeitos. Vamos lá. Bem, então esse aqui é o nosso projeto final. E vamos explorar ele para ver quais foram os efeitos utilizados então. Bem, logo aqui no início então, o primeiro efeito foi esse aqui de desfocar, tá?
ele que está aqui em básico, e aí você vai colocar esse aqui, esse desfoque, ficando dessa forma aqui. Logo em seguida tem mais um efeito, que foi esse efeito aqui de sol, ele está em natureza, beleza? Então você vai aplicar esse efeito de sol. Logo em seguida, nós vamos colocar esse efeito aqui de divino, que é um efeito de corpo, tá bom? Esse efeito de corpo está na categoria emoções, esse aqui, divino. E justamente vai dar uma aura aqui em volta das personagens. Logo em seguida tem as lentes com zoom, justamente para dar uma aproximada. E também tem outra vez o efeito de desfoque. E aqui tem também o efeito desfoque fechado, que está dentro de básico também. Logo em seguida temos mais um efeito aqui, um efeito de corpo, nesse caso aqui, foi o lasers geométricos, esse carinha aqui. Beleza. Em seguida tem o efeito meteoro, esse carinha aqui que está em fagulha. E novamente o efeito sol, que está em natureza, aqui para finalizar. Esses foram os efeitos, nós utilizamos 2 textos. Todos os textos foram um modelo de texto já com esses templates editáveis, beleza? E aí um deles, que foi esse aqui, nós colocamos esse texto aqui, empoderada e linda, e logo em seguida colocamos então o texto dessa empresa fictícia que é NW Cosméticos e o ano dela. Um outro detalhe foi que utilizamos máscara nessa parte aqui do vídeo. Justamente a máscara dividir. Por quê? Porque se não tivesse utilizado máscara, ia ficar difícil ter o contraste para a leitura desse texto aqui. Então, nós colocamos mais ou menos nessa altura e aumentamos o fade então dessa máscara aqui todo para baixo, ficando com esse resultado aqui então. Perfeito. Então essa foi a primeira aula então de Motion Design, onde você aprendeu a fazer um flyer virtual, tanto para um show de um músico, quanto também pode servir para um comercial de qualquer tipo de segmento aí de empresa, tá bom? Até a próxima aula.